Livro Fenômenos de Telecinesia em relação aos acontecimentos de morte, de Ernesto Bozano. Capítulo 3. Casos de relógios que param em relação com acontecimentos de morte. Passando agora a examinar os fenômenos de telecinesia que se manifestam sob a forma de relógios que param, em relação com acontecimentos de morte, torna-se necessário esclarecer que deles há poucos exemplos nas revistas e livros metapsíquicos, embora, ao que parece, essa espécie de manifestações esteja entre as mais frequentes da fenomenologia de que nos ocupamos. Isso acontece, provavelmente, por causa do motivo já mencionado, o de que, sob o ponto de vista probatório, esta classe de fenômenos pode ser facilmente explicada pela hipótese das coincidências acidentais. Desejo, pois, que minha publicação possa servir para fazer compreender o interesse teórico que apresentam os casos desta natureza e demonstrar, ao mesmo tempo, que esses incidentes não devem ser tomados separadamente, mas cumulativamente. Sem dúvida, não se pode conceder valor probatório ao caso insulado de um relógio que para em coincidência com um acontecimento de morte, mas sem casos de coincidências análogas apresentam valor muito grande, tanto do ponto de vista de sua existência como fatos, como do ponto de vista teórico. Reportar-me-ei apenas a 5 exemplos desta espécie, porque a messe recolhida não é abundante e porque os incidentes são quase sempre contados de forma muito anedótica para que possam ser recebidos em uma classificação de fatos. Caso 13. Foi publicado pela Light 898, página 225. Conta o Sr. E. B. Macmillan. Um de meus amigos observou que o velho relógio de pêndulo, que estava em perfeito estado de conservação e havia, constante e repreensivelmente, preenchido sua tarefa de assinalar o tempo, parara havia 2 ou 3 minutos após a morte da mãe de meu amigo. Um familiar, presente, notando que a doente estava nos seus últimos momentos, tinha olhado para a hora, nesse relógio, colocado no quarto contigo, e percebera-lhe perfeitamente o movimento. Depois que a agonizante entregou a alma, ele voltou a olhar a hora, a fim de registrar o instante exato do falecimento. Com grande surpresa verificou que o relógio tinha parado nesse curto intervalo de tempo. Observou-se, ainda, que tinha corda. A família acreditou que o incidente fosse produzido por uma inteligência extrínseca, tanto mais quanto a morta era ardente espírita. Neste primeiro exemplo, o fenômeno telecinésico realizou-se na própria casa em que se deu óbito, o que constitui a regra nessa espécie de fatos. Devo, entretanto, notar que essa regra comporta exceções numerosas, nas quais há grandes distâncias entre a casa em que se realiza a manifestação telecinésica e a em que se produz o acontecimento de morte. Essas exceções, também nestas eventualidades, servem para eliminar a hipótese de uma força física que se desprende do moribundo e se propaga ao longe por ondas concêntricas, pois que deveria estar então submetida à lei física do quadrado inverso das distâncias e ser praticamente no além de certo limite. Em realidade, tal não se produz no fenômeno de que nos ocupamos, conhecendo-se incidentes realizados de um continente a outro. Não se pode, pois, desconhecer a existência de uma intenção nas manifestações dessa outra forma de fenômenos telecinésicos, como não se poderia desconhecer nas manifestações análogas sobre quadros e retratos. Se o fenômeno dos relógios que param parecesse a alguém ainda mais banal ou vulgar que o outro, seria bom repetir que a personalidade espiritual dos trespassados se manifesta como lhes é possível e não como quer. Se eles desejam, por consequência, consolar e encorajar as pessoas que lhes são caras, dando sinal de sua presença, devem sujeitar-se às leis da existência espiritual, que não comportam relações diretas com o mundo dos vivos, e necessariamente recorrer aos meios restritos de que dispõem.
Em qualquer caso, o fenômeno, mesmo vulgar, pode tornar-se uma demonstração solene da existência e da sobrevivência da alma, se chegar a convencer os que moram aqui na Terra, da presença espiritual do desaparecido. Casos 14 e 15. Foram recolhidos ambos pelo Sr. Holland, correspondente do jornal Philadelphia Press, e publicados pela Light, 1898, página 225. Há 2 dias, na cidade de Filadélfia, produziu-se um incidente supranormal muito bem documentado e que será comunicado à Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas. Na parte baixa da cidade existe um hotel célebre, porque há 70 anos aí se reúnem homens muito conhecidos por seu talento e suas riquezas, e por vezes senhoras de famílias ilustres. Frequentavam-no, ultimamente, os membros da família Vanderbilt, para saborear os famosos bifesteques, contornados de batatas fritas, em um meio que não mudou desde o dia em que foi descoberto o Lago Erie. O proprietário, filho do construtor do hotel, morreu há 2 dias e logo depois de sua morte notou-se com surpresa que o velho relógio, colocado no dia da fundação da sala principal, tinha parado na hora justa em que o proprietário morrera. Como acabo de dizer, este fato será comunicado à Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, apoiado com a necessária documentação. Em todo caso, eis outro acontecimento análogo, de que não se falou publicamente até aqui e cuja autenticidade é não menos incontestável. Ele teve por protagonista o juiz de Washington, Jerry Wilson, que ninguém acusará de ser supersticioso ou simpatizar com os que declaram compreender e explicar as manifestações supranormais. Entretanto, ele verificou, recentemente, um acontecimento semelhante ao anterior, que narra algumas vezes, sem lhe tirar as deduções teóricas. O juiz Wilson tinha um amigo íntimo, residente em Washington, que se habituara a enviar-lhe, todos os anos, um presente, por ocasião das festas do Natal. Era ele um colecionador apaixonado de objetos antigos e mostrava muito bom gosto na escolha. Em uma dessas ocasiões, enviara ao juiz Wilson um relógio raro e curioso, que tinha comprado na Europa. O juiz pendurara-o em seu quarto, colocado no 3º andar da casa, e lá ficou o relógio muitos anos, regulando sempre perfeitamente. Há algum tempo, sucedeu ao juiz acordar certa noite bruscamente, quase para verificar que tinha cessado o alegre tic-tac do relógio. Ele dormiu pouco tempo depois. Na manhã seguinte notou que as agulhas do quadrante haviam parado às 2h10. Não pôs novamente em marcha o aparelho, acreditando que, se o mesmo havia parado sem causa especial, é que tinha necessidade de conserto. Mas, ao ir almoçar, foi informado de que o amigo morrera, nessa mesma noite e precisamente às 2h. Ainda hoje o relógio do juiz Wilson desce na parede do seu quarto, marcando constantemente 2h10. Seu proprietário não lhe quis tocar para conservar a lembrança desse memorável acontecimento. Quando mostra o relógio a algum amigo, pergunta-lhe: crê que se trata de pura coincidência? Nos 2 casos acima, o primeiro não difere do exposto precedentemente. No segundo nota-se esta circunstância. O fenômeno telecinésico produziu-se de uma casa a outra da mesma cidade de Washington, não é indicada a distância exata entre os 2 pontos. Esta circunstância não deixa de ter importância, com efeito, se é teoricamente admissível que um moribundo desprenda uma força física capaz de fazer parar um pêndulo a pouca distância do leito mortuário, parece absurdo admiti-lo quando o fenômeno se realiza de uma outra casa. Para aqueles que forem levados a conceder tal extensão a essa teoria, faremos seguir um caso no qual o fenômeno se realiza a 1000 quilômetros de distância, o que equivale a eliminar definitivamente a hipótese vibratória, também com relação às pêndulas que param concomitantemente com acontecimentos de morte.
É evidente, entretanto, que se um relógio para ou se um quadro se destaca da parede sem nenhuma causa natural, isso prova que um centro de força sui generis, dirigido por uma vontade, qualquer que seja, exerceu-se efetivamente sobre esse ponto. No que concerne ao problema da vontade dirigente, não parece que seja possível imaginar outra hipótese que não a espírita. Quanto ao outro problema, que diz respeito à gênese do centro de força à disposição da vontade dirigente, chegaríamos a resolvê-lo por duas hipóteses, provavelmente tão bem fundadas uma como a outra, e que podemos aplicar aos casos, segundo as circunstâncias. A primeira é que o corpo espiritual conserva, durante um curto espaço de tempo, uma força suficiente para a produção dos fenômenos telecinésicos. A segunda é que o defunto subtrai, por vezes, dos organismos dos assistentes a força física necessária. Caso 16. Extraídos Proceedings of the American S.P.R. 1882 a 1889, página 429. É um incidente rigorosamente examinado, no qual o fenômeno telecinésico se produz simultaneamente com outro de natureza telepática. O percipiente, G. W. Free, empregado da estrada de ferro, escreve: eu morava há muito tempo com meu irmão Gedeon, havendo por isso, entre nós, relações de associação íntima, como não podiam existir entre outros membros da família. Na sexta-feira, 2 de dezembro de 1887, recebi um telegrama proveniente de Big Rapids, no qual se me anunciava que ele estava gravemente enfermo, e que não viveria, provavelmente, mais 24 horas ainda. Eu bem sabia dos seus sofrimentos, mas ignorava que se encontrasse em tão desesperadora condição. Como não podia abandonar minhas funções para correr à sua cabeceira, sentia-me profundamente abatido, pensava nele constantemente, e no domingo, 4 de dezembro, fui à igreja para orar em sua intenção. Na tarde de domingo, depois de ter assistido, na igreja, à cerimônia religiosa, achei-me na obrigação de escrever-lhe. Enquanto estava ainda na minha escrivaninha, percebi que o relógio, pendurado na parede em frente, e que lhe pertencia, havia parado. Levantei-me para certificar-me, olhando a hora no meu, verifiquei que a parada se dera havia alguns minutos somente. Ao introduzir a chave no quadrante para dar corda, observei que ela já estava dada. Dispus-me, então, a pôr os ponteiros na hora, quando luz estranha se desprendeu do mostrador, parecendo-me ter ouvido estas palavras, proferidas muito nitidamente, com o timbre de voz de meu irmão. Para mim está acabado. Para mim está acabado. Fiquei profundamente impressionado e convencido de que meu irmão estava morto e que as palavras que eu tinha ouvido eram as últimas que havia ele pronunciado. Pus de lado a carta que ele tinha escrito e não a enviei. Na manhã seguinte, antes de ir para o trabalho, contei o incidente à minha mulher. Às 11h30 da noite deram-me um telegrama recebido por meu irmão Daniel e assim concebido. Gedeon morreu. Vem imediatamente a Montagne. O telegrama estava assinado por minha irmã Lizzie. Recebi pouco depois uma carta na qual minha irmã dizia que Gedeon morrera às 8h45 da noite de 4 de dezembro, domingo, e que suas últimas palavras tinham sido: para mim está acabado. Para mim está acabado. Eu tinha ouvido a voz no relógio às 9h45, mas a diferença de tempo é justificada pela distância existente entre o Hill City e Big Rapids. A esposa do narrador, Sra. Kate J. Free, a irmã Lizzie Free e o amigo S. W. Turner confirmam o que precede.
A propósito do caso acima, repito que a simultaneidade da realização das duas manifestações supranormais de ordem diferente é interessante e significativa, visto como implica ter sido o agente que provocou a alucinação telepática, o que determinou, também, a parada do relógio de pêndula. Como a distância entre o e o City Big Rapids é de mais de 1000 quilômetros, daí resulta, de maneira incontestável, que o agente causador da parada do relógio não podia consistir em uma força física desprendida do organismo do moribundo, sob uma forma vibratória. Não nos resta, pois, para a explicação dos fatos, senão recorrer à hipótese da presença espiritual do morto, e, nestas condições, o próprio fenômeno telepático deveria ser atribuído à mesma causa. Estas conclusões mostram o valor teórico dos fenômenos telecinésicos, os quais, pertencendo à ordem física, se prestam a fazer sobressair o infundado da hipótese vibratória, muito mais claramente do que o fariam os fenômenos telepáticos, cujas pretendidas vibrações seriam de ordem psíquica. Donde se segue que somos levados a recorrer à hipótese espírita para explicar os fenômenos telecinésicos, e se os telepáticos se realizam, por vezes, simultaneamente com os primeiros, seremos forçados a deduzir que parte considerável das manifestações telepáticas deve ser explicada pela mesma hipótese. Deveríamos, assim, circunscrever em limites mais modestos a outra explicação em voga, segundo a qual todas as manifestações englobadas hoje sob o nome geral de telepatia se reduziriam a um fenômeno de transmissão do pensamento entre um cérebro e outro. Caso 17. Encontra-se na obra de Flammarion, autor de La Morte, página 351. O Dr. Weil, rabino em Estrasburgo, comunica o episódio seguinte. Minha avó morreu em 1913. Na hora de sua morte, o relógio, que estava no seu quarto, parou e ninguém conseguiu repô-lo a trabalhar. Alguns anos depois, morreu o filho de minha avó e, no dia do seu falecimento, o relógio continuou a andar, sem que ninguém lhe tivesse tocado. Flammarion escreve a esse respeito. É certamente estranho que um espírito, um moribundo ou morto, tenha meios de parar o relógio ou pô-lo em movimento. Como pode ele agir sobre a mola? Vimos mais acima, entretanto, que o raio pode fazê-lo. Como se pode ver, Flammarion torna sua hipótese favorita, que já discuti em meus comentários ao caso 9, isto é, a de uma força elétrica que, desprendendo-se do organismo de uma pessoa moribunda ou já defunta, é a causa do arresto no movimento de um relógio, fora de qualquer intenção da parte do moribundo ou do morto. Notarei a esse respeito que não existe, em realidade, analogia com os fenômenos do raio. Com efeito, se o raio é capaz de parar o relógio, é que lhe toca, ao passo que se trata aqui de paradas que se produzem a qualquer distância do agente. No caso que acabamos de relatar, pôde-se ver que a parada se tinha realizado a 1000 quilômetros da residência do morto. Não temos, por consequência, mais que repetir o que dissemos nos comentários ao caso 9, isto é, que as ondas elétricas, estando submetidas à lei do quadrado inverso das distâncias e enfraquecendo à medida que se propagam no espaço, até se esgotarem, praticamente não podem explicar as manifestações telecinésicas que se realizam a uma distância qualquer, sem nenhuma atenuação da força atuante. Isto basta para mostrar que nada existe de comum entre os fenômenos de telecinesia e os gestos do raio, além de uma analogia inteiramente superficial.